Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula, capítulo 23, aula de História, Estados Unidos, no século XIX, né? Vamos falar aí de um contexto em que os Estados Unidos vai, no caso, né, vai surgir uma guerra civil nos Estados Unidos em torno da secessão, ou seja, em torno de um separatismo, né, de uma divisão entre nortistas e sulistas, que vai estar relacionado aí à economia, não é? Bom, mas antes de falar sobre esse conflito, né, entre nortistas e sulistas, vamos falar do início, né, do processo de marcha para o oeste, ou seja, o início de um grupo, né, principalmente os nortistas, de quererem expandir, né, as suas fronteiras, né, de colonizar, ou melhor, de ocupar, né, a região oeste, né, dos Estados Unidos, no caso ali da América, não é? Então, essa marcha para o oeste, pessoal, ela vai ter alguns motivos, né? Ou seja, vai surgir alguns acontecimentos que vai despertar, né, nos colonizadores aí, no caso, né, os colonizadores das 13 colônias, né, que conseguiram a sua independência em 1776, eles vão querer agora ocupar o território do oeste. Então, antes de 1776, ocorreu, né, a colonização ali na América, na região leste, né, região do oceano ali, do Pacífico, e aí então essa região oeste estava um pouco, né, digamos assim, que esquecida, não muito habitada, né, não muito explorada. Então, com o processo de independência, né, agora os colonos que vão se tornar americanos, né, não vão ser mais colonos, vão fundar uma nação, que é os Estados Unidos. Eles vão então agora desenvolver as 13 colônias, né, principalmente a região norte começou a se tornar mais desenvolvida, no caso aí, no sentido de um desenvolvimento industrial. Esse desenvolvimento industrial é onde é um dos motivos que vai fazer eles rumarem para o oeste, porque eles precisam de mercados consumidores, né? Eles precisam expandir os produtos ali que eles produzem para comercializar com outras regiões. Então eles vão fazer isso, né, fortemente dentro do seu próprio território, na questão voltada para o oeste, certo? Outro detalhe também, houve também um interesse, né, de explorar, né, tentar descobrir algumas jazidas de ouro, algumas regiões, né, que pudesse ter o ouro, então havia esse interesse também. Então, sendo assim, eles foram com o intuito, né, denominado Destino Manifesto. Esse Destino Manifesto, né, ele tinha como ideia, né, de um preceito religioso, né, de que o Destino Manifesto estaria voltado para a população branca, anglo-saxã, protestante, e que assim tinha um lugar destinado para eles, né, no oeste, ou seja, havia como se fosse uma terra prometida para eles explorarem. Então eles foram com esse intuito, com essa vontade de explorar, né, o oeste, e para isso, né, incentivou a imigração, né, de povos, né, principalmente da Inglaterra, para imigrar, para poder povoar esse local e assim poder, né, depois girar uma economia industrial em torno dessa população, né, criando então seu mercado consumidor. E para isso então eles foram invadindo o oeste, e então a gente começa a ter o entendimento de que essa incursão, né, esse caminho que eles fizeram, né, esse Destino Manifesto,
encontrou algumas barreiras. Essas barreiras foram a indígena, ou seja, haviam tribos indígenas ali que estavam no território há muito mais tempo que eles, né? São povos originários dali, principalmente povos Cherokees, os Creeks. Então, no caso aí, para poder dominar o oeste, os americanos então começaram a promover uma série de ataques aos indígenas de uma forma a exterminar esse povo, essa cultura e também o seu povo, né, propriamente dito. Então, os Estados Unidos promoveram um massacre indígena, né, melhor dizendo, né? E aqui mostra para a gente essa ideia, né, de destino manifesto, né? Então, para conseguir os seus objetivos, o destino manifesto dizia o seguinte, que eles eram povos, né, que estavam desenvolvendo o território, então eles tinham que lutar contra, né, esse povo atrasado. Então, no caso aí, olha o que o quadro aqui vai representar, né? Temos aqui a estátua, né? Ou melhor, uma imagem de uma mulher. A mulher aqui nessa imagem ao centro, ela representa uma liderança, ela vem trazendo prosperidade, né? Ela vem ali com um livro embaixo do seu braço, né? Provavelmente ali que condiz, né, ao iluminismo, as ideias, né, científicas, as ideias de progresso, né? Outro detalhe também que representa o progresso é essas linhas aqui, né? Esses fios que ela carrega aqui, né? Enrolado aqui na sua mão, que é o telégrafo, ou seja, novamente um símbolo de progresso, né, para a região. Então ela está expandindo isso. Outro detalhe é a ferrovia, né? Também outro sentido de progresso. E aqui a chegada dos imigrantes, né? Fazendo com que, né, esse lado que é mais iluminado, né, da imagem é o lado positivo, né, que tem que ser vangloriado, que tem que ser colocado em prática na região, no oeste, onde isso não existe, não acontece. Então aí é a ideia de apagar, né, toda essa cultura, que no caso é indígena, né, ou seja, afugentar esses povos daqui, os animais selvagens daqui, que representa o atraso, representa a selvageria, né, e no caso aqui o homem branco, né, saxão, protestante, vem trazendo aí o progresso, né? Então essa ideia de destino manifesto, certo? Bom, gente, sendo assim, né, essa ideia de destino manifesto, os americanos, no caso, né, começaram então a explorar o oeste, certo? Então, havia muitos interesses aí por trás disso. Então, no caso aí, né, eles começaram lá com as 13 colônias na parte laranja, depois começaram, né, a expandir, né? Olha como a região depois toda ficou dominada, né? Bom, agora falar um pouco da Guerra de Secessão. Guerra de Secessão a gente entende, pessoal, por como se fosse uma guerra de separação, né? Divisão territorial do país americano, norte-americano. E foi uma guerra que gerou em torno dos povos do norte, né? Os colonos do norte e os colonos do sul, justamente porque uma região ela foi desenvolvida de um jeito, né? Região norte mais industrializada e a região sul menos industrializada, podemos considerar que nem industrializada era, e sim mais desenvolvida no setor agrícola. Então, duas regiões que não tinha, né, nenhum tipo, digamos assim, de relação, né, voltada para a sua produtividade ligada ao setor econômico, né? Bom, então, pessoal, essas relações econômicas não se
compactuavam, né? Ou seja, eram incompatíveis com seu modo de produção, com seus interesses, né? E aí então começa a haver surgir os motivos da guerra, né? As regiões são incompatíveis economicamente, e aí, em torno dessa incompatibilidade, vinha algumas questões, né? Sendo que a primeira questão aduaneira, né? Ou seja, de tarifas. A região norte queria uma taxação dos produtos importados, no caso aí, né? Para proteger as suas indústrias, né? Então, os produtos importados, o pessoal do norte queria que fosse mais caro, né? Para aí então o pessoal do sul comprar os produtos do norte, né? Industrializados. O sul não, já queria um livre comércio para eles poderem consumirem os produtos ingleses que eram mais baratos, né? Então eles eram contra essa taxação de impostos. Tinha a questão do mercado consumidor, no caso aí a turma do norte só queria o consumo, ou melhor, só tinha, né, um consumo interno. E no caso do sul, eles dependiam do mercado externo. Então, o pessoal do norte queria expandir toda a sua influência econômica, né, a sua relação comercial com o consumo também em toda a região e, no caso, aí voltado para atender outros mercados, né? E o sul dependia mais de um consumo que vinha de produtos importados. Outra questão era a mão de obra. O pessoal do norte queria uma mão de obra assalariada, portanto aí por meio do trabalho industrial as relações de trabalho mudam, né? Eles então acabam com a escravidão, começam a pagar salários para os seus trabalhadores, e o sul não, já queria a permanência da escravidão porque dependia do trabalho escravo na agricultura, pois era por meio da escravidão que eles lucravam mais. Então, outra incompatibilidade. E depois a questão das ferrovias. O pessoal do norte queria ampliar as ferrovias para o oeste, para expandir, né, para escoar sua produção industrial, né, para o oeste, por meio das ferrovias. E chegando até o Pacífico, né, até o outro lado do país. Já o pessoal do sul queria ampliar as fronteiras, né, ou melhor, ampliar as ferrovias para a região do Atlântico, né? Então, no caso aí, onde eles tinham mais interesses, que era a região voltada mais para a região propriamente dita ali, mais próxima deles, né? E, consequentemente, ampliar mais também para o sul, mas sempre voltado para o Atlântico e não para o Pacífico, né? Bom, pessoal, sendo assim, né? Tendo essas divergências, né? Vai surgir, portanto, então, o conflito, né? Vai surgir, então, a luta armada. A ideia de separação começa a se surgir. Tem outro detalhe também que eu não falei, que foi a questão abolicionista, né? Surgiram vários movimentos abolicionistas, né? Para pôr fim à escravidão, justamente porque o pessoal do norte queria que as pessoas pudessem, né, ter um trabalho assalariado, porque por meio do salário é que se comprava as mercadorias, né? No caso do sul, queria manter a escravidão, como eu falei, para manter os seus recursos lá, manter cada vez mais lucros, né? Então, sem acordo, né, sem entendimento, começa aí as ideias de separação. No ano de 1861, 1865, surgem os estados, né? Começa a ideia aí de surgir uma separação no sentido de estados, né? Voltado para uma união entre os estados, né? Então, no caso, os estados do sul vão formar os estados confederados do sul. Os estados do norte vão formar, né, a união, estados da União, né? E aí, sendo assim, vamos ter, né,
uma configuração, né, dessa forma, a divisão aí que foi feita, né? Então, essa parte em amarelo, né, que pega o norte, o oeste, estados da União, e essa parte aqui ao centro em verde, né, são estados confederados, ou melhor, estados escravagistas que permaneceram na União, só que manteve a escravidão. E a parte em rosa são os estados confederados, né? Então, sul-norte ali bem dividido, bem mostrado ali no mapa, né? Bom, gente, essa separação aí vai causar maior conflito ainda, né? Parecia que ia ter aí uma ideia, né, que ia separar numa boa, mas não. Gerou mais conflito. E esse conflito já foi voltado para a luta armada, né? Essa luta armada começaram então antes, né, os preparativos, que foi a região norte se preparar mais para a guerra, se tornou mais preparada justamente porque o pessoal começou a investir na indústria de produção de armas, né, e munições, enquanto o sul não tinha, né, não tiveram essa competência de fabricar suas próprias armas, então dependia muito das importações, né, que vinham da Inglaterra, vinham de outros países, e esses produtos eram caros, né? Então, no caso aí, o norte se deu bem na produção das suas próprias armas, se dando bem, logo eles vão ter maior poder de fogo, e então, quando surge a guerra, surge aí um conflito massacrante, né? Ou seja, muitas pessoas morreram, muitos feridos, e no final da guerra, quem saiu, né, vitorioso foram os nortistas, né? O pessoal do norte acabou vencendo e assim então consolidou a união territorial, ou seja, a sua política, né, desenvolvimento industrial, ela vai prevalecer, pois aí então os estados consolidados dá uma ideia maior, né, de país, ou seja, os Estados Unidos da América, ele se consolida por meio do seu território, então ele vai fazer uma política voltada para o país todo, né? Então o desenvolvimento industrial vai acontecer em várias regiões, né, do país. Vai ocorrer também a modernização na produção agrícola, no caso aí, né, a produção feita por meio de máquinas. Vai ocorrer também a decretação do fim da escravidão na região sul e, sendo assim, né, vai surgir um grande crescimento econômico dos Estados Unidos aí. Os Estados Unidos começam então a emergir economicamente aí, fazendo frente aí até às grandes potências da época, como Inglaterra e França, no cenário econômico, né? Então, esse crescimento foi muito pujante, né? Foi muito significativo, porém não surtiu muito efeito na sociedade, né? Principalmente na sociedade ex-escrava, que começou, né, a ser perseguida por grupos radicais, né? Vai surgir aí a Ku Klux Klan, né? Ou seja, pessoas intolerantes, né? A pessoas de outras culturas, de outras etnias, né? No caso aí vai perseguir judeus, negros, né? Pessoas aí que eles não se sentem representados por meio da supremacia branca, né? Então são grupos aí intolerantes, que esses grupos existem até hoje, hein, gente? Infelizmente, né? Então aí ocorre grande extermínio, né? Grande massacre aí da população negra nos Estados Unidos, já iniciando aí o século XIX. E adentrando o século XX também ocorre, né? E depois, com o tempo, vai diminuindo, né? Ao longo do tempo aí. Bom, gente, então é isso. Aqui uma imagem, né, de alguns escravos libertos, né? Muitos aí do período do século XIX, início e fim do século XIX, né? E terminamos mais um capítulo aí
Anotações, façam aí no caderno. Dúvidas, registrem também, que é importante, né, para a gente tirar lá no chat. E em breve colocarei lá no Vindimo a atividade para vocês, tá bom? Então é isso, tudo de bom, até mais. Tchau, gente.